lições da Bíblia. Fala, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Aos nossos ouvintes da Rede 7, nosso forte abraço para você. Chegamos aí em mais uma semana de estudo e agora na lição número 2, que tem como tema Origem e Natureza da Bíblia. Quero convidar aqui também para a nossa mesa aqui de debate o nosso professor Josué. Josué, que Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite de estar aqui na nossa lição da Escola Sabatina Virtual. É um prazer muito grande, Carlos Júnior, estar outra vez com você e com os ouvintes da Rede 7, aprendendo, e revisando essa lição que tem um teor muito importante para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, a gente durante o trimestre vamos estudar o tema-chave, como interpretar as Escrituras. Então, hoje o tema é Origem e Natureza da Bíblia. Para você de casa que ainda não tem a lição da Escola Sabatina, você pode falar com o seu pastor, com o líder aí da direção da Escola Sabatina, ou acessar o site da cpb.com.br, onde você pode encontrar os nossos materiais, livros, CDs, enfim, tem a lição da Escola Sabatina online para você também poder acompanhar a nossa lição. Então, Josué, vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos sim. Bondoso Deus de amor, te somos gratos pelo teu amor para conosco, Senhor, e pelo privilégio que nos concede de revelar, através das Sagradas Escrituras, Jesus. Possamos aprender cada vez mais através desse livro sagrado, dos teus ensinos, dos teus escritos, a tua revelação maior, e que ela possa, Senhor, transformar nossa vida cada dia mais. Nos prepara, Senhor, para difundir essa verdade, para propagar esse conhecimento e para viver essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso de memorização da semana está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Que o verso ele explica muito bem que, apesar de você ler aquele livro sagrado, de entender as mensagens, as pessoas que ouvem não interpretam como um livro comum, mas como verdadeiramente é a palavra de Deus. Isso é importante para transformar nossas vidas, não é isso, Josué? O verso ele dá uma ponta para o entendimento justamente do núcleo dessa lição. Primeiro, que ela é de natureza divina. A palavra de Deus é de natureza divina. Portanto, ela é revelada por Deus. E segundo, que não se entende de qualquer forma. Se entende a partir daquilo que a gente crê. Crendo que a palavra é a revelação do Senhor, ela faz uma operação em nós da parte de Deus. O entendimento passa a ser diferente. Quem não aceita essa origem da palavra do Senhor, tem dificuldade na interpretação e no entendimento da Bíblia. Às vezes a gente começa a questionar assim, as pessoas que têm muito conhecimento, muito intelecto, às vezes não querem ser submissos àquilo que estão lendo na palavra de Deus, Então a Bíblia, Jesus fala até sobre isso, que a mensagem vai chegar muito naquele mais humilde, que tem o coração mais aberto, do que aquela pessoa mais sábia, mais inteligente, que vai ter dificuldade de aceitar, de abrir o coração de fato para as verdades bíblicas, não é isso? Carlos Júnior, existe muito tipo de inteligência e muito tipo de sabedoria. Então nem todo mundo é sábio em todas as coisas, nem inteligente em todas as coisas. Tem pessoas que têm mestrado e doutorado, mas em áreas específicas. Isso não o torna, evidentemente, doutor em todas as áreas de conhecimento. Então, tem muita gente que tem pós-doutorado em muitas áreas, mas é absolutamente analfabeto na Bíblia. Não conhece nada, não tem ideia de nada, e muitas vezes até por não ler e não conhecer, faz falsas interpretações e falsas colocações acerca do texto sagrado. A grande verdade, ela acontece a partir do entendimento da leitura. Quando você lê e acredita que ela é da parte de Deus, então o seu entendimento passa a ser muito mais amplo e a eficácia do texto na sua vida e na vida de outras pessoas à sua volta será muito maior. Tem até um resumo aqui no sábado que fala assim que não podemos estudar física com as mesmas ferramentas usadas para estudar a história, Então, semelhantemente, as verdades espirituais da Bíblia não serão conhecidas nem entendidas por métodos ateístas
que abordam a Bíblia como se Deus não existisse, né? E em vez disso, a interpretação das Escrituras precisam levar a sério a dimensão divina humana da palavra de Deus, né? Isso, compreender as Escrituras é necessário abordar ela pela fé. Isso. Entendeu? Quando você vai ler com ceticismo, buscando nela razões para a sua falta de fé e de crença, fica muito mais difícil entendê-la. Então, inclusive, você corre o risco de interpretar de forma muito grosseira determinadas questões bíblicas, simplesmente para defender a opinião ateia ou agnóstica, entendeu? Da sua filosofia de vida. Então, a Bíblia não tem uma eficácia muito grande para esse tipo de pessoas, apesar que o Espírito Senhor ele é tão maravilhoso que algumas pessoas que leram a Bíblia, mesmo assim, na tentativa de buscar erros nela, na tentativa de buscar desmerecê-la e invalidá-la, se converteram, porque ela possui palavras de vida eterna e o seu centro é Jesus. Mas outras pessoas utilizam, mesmo assim, a Bíblia para tentar desqualificá-la. É impressionante, mas não vão nunca compreender de fato a verdade ou o núcleo, o néctar da Bíblia, se o fizerem dessa maneira. Se não entenderem que a Bíblia é revelação de Deus, ela é a palavra de Deus. Essa é a regra número 1 para entender, para compreender, para ter a sua vida modificada. É que a Bíblia é a revelação de Deus. Amém. Aqui no domingo fala sobre revelação divina da Bíblia. Então eu quero ler para você aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, que diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O versículo 20 diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aí a primeira pergunta diz que como o apóstolo expressou sua convicção sobre a origem da mensagem profética das Escrituras. O apóstolo tinha certeza que a palavra do Senhor é revelada. Ela é revelação de Deus. E o que é revelação? Na revelação, Deus comunica de forma única a verdade que antes nunca havia sido revelada. Por exemplo, a gente falou na semana passada de Isaías capítulo 40, versículo 22. Lá no texto, o profeta diz que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. O profeta diz que a terra ela era redonda, ela era circular, ela possuía uma forma esférica. Nessa época em que a ciência começou a trabalhar com Copérnico, com Galileu Galilei, essa questão da circunferência da terra, eles tiveram que se retratar diante da igreja, porque a doutrina que existia era a doutrina do geocentrismo, onde a Terra era o centro do universo, e não que a Terra era redonda, ela era circular ou ela é esférica. Mais tarde, a ciência descobriu que, de fato, Copérnico e Galileu Galilei estavam falando a verdade, cerca de 30 anos depois da morte de Galileu Galilei. Então, a Bíblia já dizia, antes de Galileu Galilei nascer, que a Terra ela era redonda. Isso é revelação. Revelação é a forma como Deus comunica de forma única a sua verdade, nunca antes revelada. Homem nenhum pode fazer isso. Então o apóstolo reconhece através da luz profética que essa revelação provém de Deus. Quero destacar aqui um trecho interessante no domingo. Tem vários pontos interessantes aqui, mas uma delas é que a comunicação verbal direta entre Deus e os seres humanos específicos é um fato incontestável das Escrituras. Por isso que a Bíblia tem essa autoridade divina especial e nós precisamos considerar o elemento divino ao interpretar, né? Então, Deus é o autor final e os livros bíblicos são apropriadamente chamados de Sagradas Escrituras, como a gente pode ler em Romanos 1 e 2 e 2 Timóteo 3,15. Diz aqui também que elas foram concedidas para fins práticos, né? Como aquele texto que a gente conhece muito bem, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que elas são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia ela é lâmpada, ela é bússola, ela é uma cartilha, ela ensina o beabá mesmo, ela ensina todo o viver do cristão, passo a passo, momento a momento, sobre todas as circunstâncias. Portanto, quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, aprende com o Senhor a partir realmente dessas coisas úteis e práticas do dia a dia.
o ensino, a correção, a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. É importante entender que a Bíblia é a palavra do Senhor, ela é o nosso guia, ela deve ser a nossa cartilha. Nós precisamos aprender a andar em conformidade do que está escrito. Para isso, a gente precisa ler. Isso. Quem não lê a Bíblia comete erros, justamente erros grosseiros, porque ouviu alguém falar, porque ouviu alguém dizer, porque acha que está escrito. Tem gente que até usa textos que não existem na Bíblia. Né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, ela diz assim, está escrito assim, disse Jesus, dê 2 passos para mim que eu darei 3 passos para ti. Quer dizer, as pessoas ouvem falar determinadas coisas e inventam, mas elas não leem. Então, quando não se lê, quando não se lê, você comete determinados erros grosseiros na Bíblia, inclusive na interpretação bíblica ou até na citação, né? Um fato interessante também é que a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor, né? Então, o Espírito Santo, mesmo, que inspirou os profetas, ele também está perto da gente. É por isso que a gente, antes de começar nessa lição, a gente fez uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus pudesse estar conosco, nos ensinando, falando no nosso coração. Então, para eu entender a Bíblia, chama o Espírito Santo de Deus que ele vai falar com a gente. Pois é, isso aí na verdade é a iluminação. Né? A iluminação é quando o homem passa a entender através do Espírito Santo. Ele entende a verdade absoluta que Deus lhe transmite. O entendimento da Bíblia só se dá através da revelação do Espírito Santo, que é Deus, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A inspiração seria o meio que Deus utiliza, o texto ou pessoa, para a qual ele quer revelar a sua verdade. A gente só pode entender as Sagradas Escrituras, o que é iluminação, a partir do poder do Espírito Santo. Amós, no capítulo 3, 7, fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aqui fala que revelação, em suas várias formas, expressam a ideia de que algo anteriormente oculto foi revelado, né? Isso mesmo, nunca antes havia sido revelado, né? Foi revelado da forma somente Deus podia fazê-lo. Então Deus não esconde de nada da gente, né? Deus, ele revela todas as coisas no nosso próprio tempo, né? Isso mesmo. Deus revela, ele utiliza a inspiração, ou seja, usou o meio, texto ou pessoa pela qual ele revelou a sua verdade, e através do Espírito Santo ele ilumina para que possamos entender essa verdade absoluta que foi ele quem revelou, foi ele quem comunicou para cada um de nós. São passos sucessivos: revelação, inspiração e iluminação. Já que o senhor citou aí, a gente já falou sobre revelação. Não sei se durante o programa você vai citar alguma coisa mais sobre revelação. Nós vamos pular agora para o passo da inspiração, que é a segunda-feira, que vai falar sobre o processo de inspiração, né? Visto que Deus usa a linguagem para revelar sua vontade ao ser humano, a revelação divina pode ser escrita. Então, o meio que Cristo quer falar por meio da linguagem humana é a forma escrita, né? Como já vimos, que a Bíblia é o resultado da verdade reveladora de Deus para nós, mediante a obra do Espírito Santo, que ele transmite e protege sua mensagem por meio de instrumentos humanos. Inspiração é o meio que Deus usou para conseguir colocar a sua revelação na forma das Escrituras. A palavra inspiração, inspirados, do grego é teopneustos, que literalmente significa soprados por Deus. Então ela tem relação direta com a recepção e registro da mensagem, como a gente leu lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus revelou a verdade ao homem que recebeu e escreveu. Portanto, isso é inspiração. Entendeu? Por exemplo, está escrito em Miqueias capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre as milhares de Judá, ali há a exatidão que ocorreria exatamente na cidade de Belém, o nascimento de Jesus. Entendeu? Isso foi soprado. Foi soprado. Foi uma espécie de pesca, né? É verdade. E confirmado pela história de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Está escrito também lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, né? Tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então foi escrito ali conforme o Senhor mesmo escreveu. Isso também é inspiração, entendeu? Então escreve o que vês, é inspiração. Faz conforme o que eu te mostrei no monte. Então a coisa foi soprada, ela foi colocada ipsis literis. A inspiração, portanto, constitui a confirmação que a história dá a partir do meio pelo qual o Senhor conseguiu colocar a sua revelação na forma escrita nas Sagradas Escrituras. E nós temos esse privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos, de ver a palavra de Deus, né?
ter a palavra de Deus em nossas vidas aqui. Segundo Timóteo 3,16 fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então assim, Carlos, passou, Josué, o Velho Testamento passou, a gente agora está só no Novo Testamento aqui, tudo tranquilo. Mas esse verso especifica muito bem que toda a escritura ela é inspirada por Deus, toda a Bíblia vale, né? Porque foi tudo Deus criado por Deus. Mas a gente vê, Josué, que nem todas as partes, né, tão empolgantes pra gente. Quando eu li essa verso aqui, eu lembrei, sabe de quê? Da genealogia. Meu Deus. Quando a gente fazia aquele ano bíblico bem bacana, né, Josué? Aí caía lá em números, aquele monte de nome lá, e você dizia, meu Deus, vou pular aqui. Será que se eu pular um versículo desse é pecado? Será que se eu não ler esse capítulo aqui vai ser pecado, né? Porque a genealogia realmente não é tão empolgante, mas ela é importante para a história, né? Extremamente importante. Por exemplo, na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, a gente vê que Jesus teve uma mulher que foi citada, Raabe, né? Que era considerada prostituta lá em Jericó. Faz parte da genealogia de Jesus. Isso. Entendeu? Teve Ruth, né? Teve Obed, que foi filho da relação entre Ruth e Boaz, né? E foi avô de Davi. Então a gente percebe que Jesus ele veio de uma linhagem onde não havia discriminação. Jesus foi acessível a todas as pessoas. Isso mostra como ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz da terra seca. Na verdade, ele era aberto a tudo e a todos para se achegar a Deus. O objetivo dele era justamente esse, levar a Deus. Então a genealogia nos ensina, ela tem muito a ensinar para cada um de nós. Então, pular a genealogia, para muita gente pode até parecer interessante, mas na verdade tem lições importantes. Todas as partes da Bíblia nos ensinam matemática, geografia, a genealogia, a árvore genealógica mostrando o poder de Deus a partir de anos a fio, de séculos a fio, o Senhor cuidando, protegendo e promovendo o seu povo ao longo da história. A gente tem que confessar que existem partes da Bíblia que são mais fáceis, né, para as pessoas que começam a ler. Tem outras partes da Bíblia que é bastante difícil, mas a lição fala aqui que Deus também usou escritores bíblicos, que esses próprios escritores investigaram de forma cuidadosa os fatos, né, e usaram documentos já existentes ali para comprovar de fato a existência da palavra de Deus, né? Tem alguns versos aqui, Josué que usou que o sol parou, citou, né? O próprio Lucas, né? Para comunicar a mensagem que ele queria dizer, ele investigou muitas coisas da sua época ali para enriquecer mais a palavra, não é isso? O interessante, veja bem, o texto que você está citando tem a ver com Tiago 1,5, que diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e seria dada. Havia alguns conhecimentos na época, e a Bíblia escreve de acordo com o conhecimento, a revelação é do Senhor, mas a escrita é do homem. O homem escreve de acordo com o seu conhecimento e o conhecimento de época, né? Isso. Por exemplo, a Bíblia cita que morcego era uma ave. Na época se tinha esse conhecimento. A biologia depois é que faz esse upgrade, né? Na informação de classificação taxonômica e considera o morcego um mamífero. Mas no passado se entendia que o morcego era uma ave, né? E também fala essa questão que Josué parou o sol, quando na verdade foi a terra quem parou. Foi a terra que parou. Entretanto, a gente utiliza expressões assim, por exemplo, a gente diz, o sol nasceu, o sol está no meio-dia, está no centro do céu, o céu está se pondo, o sol, né? E na verdade não é. O sol é a terra quem está girando em torno do sol, né? Então, essas expressões usuais são, na verdade, utilizadas inclusive pela Bíblia para fazer com que a gente entenda melhor, para que a gente possa compreender a partir da linguagem humana a vontade e o entendimento de Deus para cada um de nós. Aqui no verso que eu citei de Lucas 1, de 1 a 3, que é logo o prefácio, fala que, visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, né? Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, olha só, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, né? Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Ou seja, o Lucas era um baita de um jornalista, né? Porque com ele não tinha o quê? Fake news. Não tinha fake news, José. Um jornalista investigativo, né?
Quer dizer, ele ouviu várias coisas, várias pessoas falando, mas ele foi investigar a fundo. Mas ele foi investigar, a verdade. Isso era Foi verdade, confirmar. não é verdade? Isso mostra que a Bíblia não é fake news. E um detalhe, hoje em dia muita gente acredita em fake news, né? Eu nunca vi um século, aliás, um ano, né, do ano passado para cá, com tanta fake news. Eu acho que tem uma indústria de fake news. Uma indústria com presidente, vice-presidente, tesoureiro, porque para se disparar tanta fake news. Alimenta e confunde as pessoas. É pessoas falando sem se identificarem, afirmando absurdos, né, coisas absurdas. E outras pessoas acreditando nisso e espalhando essas inverdades e confundindo a mente. A palavra do Senhor é verdade e fake news é mentira. Fake news é mentira. Mas tem gente que acredita nas fake news. Isso. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 8, né? João capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é contrária à fake news. A verdade é Jesus, que é o centro da Bíblia, a maior revelação da palavra do Senhor. Aqui no finalzinho da segunda-feira diz assim, que a Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo foi escrita por mãos humanas no variado estilo de seus diferentes livros. A gente vê que realmente a Bíblia é espalhada em diferentes assuntos, né? E apresenta as características dos diversos escritores. A gente vê que tem linguagem que é mais fácil de compreender, né? Tem linguagem que é mais difícil de compreender, porque é de acordo com cada escritor ali, de sua época, né? Mas todos eles tinham um estilo diferente, mas todos eles foram usados pelo Espírito Santo de Deus, né? Por isso que a Bíblia é toda inspirada por Deus. Um detalhe aí, Carlos Júnior, veja só. Você falou que a parte é difícil de entender, mas como a gente leu agora em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Deus revela, porque a própria Bíblia se revela. Então, se a gente fizer a curada investigação, mergulhar profundamente no texto sagrado, não haverá como não entendê-la. Se a gente de fato acredita que a revelação é da parte do Senhor, Ele nos dará a iluminação pelo poder do Santo Espírito para entendermos. A própria Bíblia dará a interpretação. Não é que você dá uma interpretação pessoal, dizer eu acho, que eu acho. É muito perigoso, né? O terreno do eu achismo é um terreno que descamba no fanatismo, descamba na questão que envolve a mentira, as inverdades, né? Então, o eu achismo é perigoso, mas a própria Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Pra você ter ideia, há estudiosos que acreditam que a parte da Bíblia não foi, na verdade, escrita por Deus. Entendeu? Essa questão, por exemplo, que envolve Antigo e Novo Testamento, que você citou ainda agora, que algumas pessoas só aceitam o Novo Testamento, isso. Ela cai por terra diante da própria questão bíblica. Quando você lê que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, quando esse texto foi citado, a Bíblia não havia sido escrita ainda, o Novo Testamento, que um dos primeiros livros que foi escrito, né, na Revelação, foi escrito por volta do ano 100. Então, imagine, o Antigo Testamento todo já estava escrito. E ele confirma o Novo Testamento. Não existe nada no Antigo Testamento que não seja confirmado no Novo Testamento, sendo verdade do Senhor e projeto para a nossa vida e salvação. Jesus, a revelação, está no Antigo Testamento. O Espírito Santo, a revelação, está no Antigo Testamento. A volta de Jesus foi falada pelo sétimo depois de Adão, está no Antigo Testamento. A proteção de Deus no Salmo 91 e no Salmo 23 está no Antigo Testamento. Entendeu? A maior parte das doutrinas que todos creem, todos os evangélicos e católicos e pessoas que leem a Bíblia, estão no Antigo Testamento. Então dizer que a Bíblia é a antiga dispensação e que não deve se acreditar é um engodo, é um erro muito grande, é muito grosseiro. Só quem não lê a Bíblia para poder afirmar isso e dizer que parte dela... A própria Bíblia de Jesus, na época, era o Antigo, né? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Ele abriu Isaías e lia Isaías, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, a autoridade de Deus dada a Jesus. O Antigo Testamento, a revelação toda da Bíblia está no Antigo Testamento e se complementa no Novo Testamento, com a vinda de Jesus à Terra, de forma como um homem. Jesus era homem e Deus, né? Mas andou como um homem, mostrando a revelação que Deus havia feito no Antigo Testamento agora em carne, para que pudéssemos ver que é possível como homem viver e possível como homem vencer conectados com Deus e acreditando na sua palavra. Muito bem, Josué. Olha só, na terça-feira vai falar sobre a palavra escrita de Deus. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que será que Deus falou com Moisés dizendo que ele tinha que escrever. Por que Deus pediu para que Moisés escrevesse essas palavras, ao invés só de recitar para o povo? Pois é, veja bem. A questão da inspiração, que é como Deus utiliza o meio, né, o texto ou pessoa pela qual ele revela a sua verdade, ela possui essa dicotomia. Ou ele utilizaria a pessoa, ou ele utilizaria o texto, é uma forma da inspiração. Utilizando a pessoa, ela passaria a informação de pessoa a pessoa. Só que com o pecado, quando você passa a informação de pessoa para pessoa, com o tempo essa informação ela é deturpada, ela é alterada. Fake news.
Justamente, você pode fazer isso, né? Põe numa fila de 10 pessoas, cochicha a primeira pessoa uma palavra e na 10ª nunca vai chegar igual. Então o Senhor precisou materializar através do texto escrito a sua revelação para que a gente pudesse ver essa inspiração da verdade e viver a partir daquilo que Ele nos havia orientado. Dessa forma fica documentado, fica escrito, fica mais fácil. E se iluminados pelo Espírito Santo, ou seja, se passarmos a entender aquela revelação que foi inspirada, passaremos a ter absoluta verdade em nossas vidas e conhecimento daquilo que foi transmitido, entendeu? Compreendi. Então a palavra escrita, ela é mais segura, ela é mais confiável, ela é permanente. Assim, a gente na comunicação, a gente tem vários meios de levar a informação, a notícia. Por exemplo, a gente tem um rádio, que é aquilo que você ouve. Então, você citou algo muito bem, aquele famoso telefone sem fio. A gente escuta uma mensagem no rádio, aí alguém lhe pergunta, quem foi que ele disse? Aí você diz com as suas próprias palavras, né? Então, você coloca mais ou termina tirando aquela informação. Então, a gente tem a televisão, então a gente também assiste, vê imagens que comprovam aquela veracidade e a gente ouve aquela informação. A gente pode repassar aquilo também. Hoje tem essa tecnologia que você consegue assistir pelo YouTube, né, gravado no celular, enfim, tem essas questões. Mas também tem a questão do jornal impresso. Essa é que dá toda a bagagem. Por quê? Porque está escrito, está impresso e vai para as ruas. Então ali eu posso usar como próprio documento para mim também, né? Então eu guardando o jornal do dia, ó, a notícia aconteceu e está aqui, está comprovado. Foi demitido ou foi aprovado, enfim. Então a Bíblia, ela escrita, ela permanece, entra para a história, entra para a memória. E o interessante é que ela não passa, né? Essa escrita que Deus fez lá para Moisés, né? Ela é permanente, ela é eterna, né? Na revelação, Deus comunica a sua verdade. Na inspiração, Deus usa o meio. Então, a gente está falando agora através dos canais da internet, pela rede 7. Isso é inspiração. Deus usa o meio, texto, pessoa ou a net, para revelar a sua verdade. Inspiração é a forma como ele utiliza um meio para revelar a verdade dele. Entendeu, né? Então, a gente está falando daquilo que está escrito, que é a revelação, utilizando um meio que é a inspiração. Quando a pessoa ouve, ela vai ser iluminada pelo Santo Espírito se ela acreditar que a palavra inspirada vem de Deus. Foi revelada por Deus. Entendeu, né? Compreendi. Deus utilizou, entretanto, o texto escrito, porque, primeiro, seria uma materialização da sua revelação e facilitaria muito mais para o homem esse entendimento, para que ele pudesse, a partir da orientação do Espírito Santo, crer na verdade absoluta que o Senhor havia revelado. Aqui tem algo interessante também, Josué. Veja só, é possível falar com um número limitado de pessoas de uma só vez em um lugar. Por exemplo, na igreja a gente fala para aquele público que está ali, né, fechadinho. Agora, por exemplo, a gente está lendo, falando para um público que está na internet. Mas aquilo que está escrito pode ser lido por inúmeros leitores em muitas localidades e em diferentes continentes, em diversos contextos, sendo uma bênção em várias gerações. Pois é, isso é também outra vantagem da palavra escrita. Imagine o Senhor falando, mas um grupo de pessoas prestando atenção, né? E esse grupo de pessoas replicando aquilo e ainda a replicação pode sair com falha. Agora imagina a palavra escrita em vários idiomas, em vários continentes, falada pelo mundo todo, né? Isso tornou a Bíblia um best-seller. Isso. É o livro mais lido desde a escrita, o início da escrita. Portanto, a palavra do Senhor alcança todos os confins da terra, milhares de pessoas, independente dos seus idiomas, dos locais onde estão reunidos e do que estudam. Dessa forma, a verdade consegue chegar onde há situações que envolvem dificuldade, onde há situações que envolvem necessidade de compreender melhor o projeto e o plano de Deus para as suas vidas, né? Essa voz de Deus fala através do texto escrito, chamado Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. Vamos passar então para quarta-feira, Josué. Prepara o seu coração aí, que a gente vai para o intervalo, mas eu vou deixar a pergunta no ar para você pensar direitinho na pergunta, viu? Eu quero que você me diga qual é o paralelo entre Jesus Cristo e as Escrituras, né? Quais os paralelos que existem entre Jesus, o Verbo de Deus encarnado, e as Escrituras, a palavra escrita do Senhor? Fica aí com essa pergunta no ar,
que a gente vai para o intervalo. Lições da Bíblia virtual volta já já. Daqui a pouco a gente está de volta. Lições da Bíblia. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Lavar as mãos. Um ato simples que faz muita diferença. Assim que voltar de um local público, antes de se alimentar e após entrar em contato com alguém que possa estar doente, sempre lave as mãos com muita água e sabão. E lave as mãos por completo, não apenas as palmas, por pelo menos 30 segundos, sem esquecer a ponta dos dedos. Não tem água e sabão e quer desinfectar as mãos? O álcool 70 também pode ser utilizado. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Lições da Bíblia. Estamos de volta com Lições da Bíblia virtual aqui pela Rede 7 de Comunicação. Para nós é um prazer poder estar aqui estudando a Palavra de Deus, relembrando, recordando tudo aquilo que você estudou durante a semana. Eu sou o Carlos Júnior, estou aqui com o meu professor Josué e juntos estamos passando aqui a lição número 2 da Escola Sabatina. Você pode acompanhar através da rede7.com, pelo Facebook, pelo YouTube, Instagram, Twitter, tudo é Rede 7 Brasil. Siga a gente nas redes sociais. Eu quero mandar um abraço para o Israel Vieira, Josué, que na semana passada ele disse: Carlos, eu estava ouvindo e você não mandou o meu abraço. Então, Israel Vieira, um abraço forte para você, um abraço para a minha amada igreja de Prazeres, aqui toda a liderança, todo o quadro de ancianato, meu irmão Jeremias também, que está sempre com a gente, que Deus abençoe. Agora está contigo, Josué, aí você tem umas pessoas para mandar um abraço também, não é isso? Eu quero dar um abraço aí, ou mandar um abraço, né, virtual. É, verdade. Para Fernandinho, para Edinho, Noval, que está sempre conosco ouvindo também, para Vanzinho, o Florisvan, para Eliane, para a família Araújo, que também sempre nos escuta, Isabel e Wilson Pontes, que também nos escutam sempre. Gente de primeira qualidade abraço, aí, viu? Pois é, um abraço para a Igreja Adventista do Arruda, um abraço para os meus amigos que nos escutam e que compartilham conosco o Ministério Lançando Semente. Que é uma benção. Todo dia o Josué posta lá nos grupos lançando semente. Aí você pode acompanhar também. Tem que fazer um canal, Josué. É verdade. Estamos para fazer isso em pouco tempo. Vamos divulgar essa semente aí. Então, um abraço para todo mundo. Você pode mandar mensagem para a gente aí através do DDD 81 9640 5789. DDD 81 9640 5789, que a gente manda abraço para você também na próxima semana. Bom, Josué, você já respirou, já tomou água, já mandou um abraço para quem você quer. Agora me responda aí qual a diferença aí, que paralelo existe entre Jesus e as Escrituras? É interessante essa questão que envolve Jesus e as Escrituras, porque há um paralelo muito interessante. Jesus, ele encarnou, ele se tornou carne. Isso é um mistério, apesar de ele ter nascido de mulher, a forma como isso ocorreu, a biologia não explica, a ciência não tem como explicar. Esse mistério da encarnação de Jesus, que foi concebido de forma sobrenatural através do Espírito Santo, nos deixa intrigados. As Escrituras Sagradas também têm uma origem sobrenatural. Ela foi escrita por homens em diversas épocas, num período de 1500 anos, homens de culturas e formações absolutamente distintas umas das outras, mas mantém uma mesma linha, um mesmo objetivo, uma mesma direção, na intenção de colocar Jesus como centro e mostrar a salvação através de Deus, por sua graça. Então, esse paralelo misterioso e sobrenatural agita, né, o entendimento daqueles que são curiosos para entender essa relação entre Jesus, que é o verbo de Deus, e a sua palavra. Tem outra coisa importante também. Jesus, ele não é de uma cultura particular. Apesar de ele ter sido alguém que nasceu no Oriente e foi educado e falou para as pessoas lá, para os judeus, para os romanos, a sua palavra hoje tem serventia para o mundo todo. Ela tem aplicabilidade para todo o planeta, independente da cultura, independente da formação e da origem. As Sagradas Escrituras também
possui indicação e orientação para todo mundo. Ela não é condicionada nem por tempo, nem pelo espaço, nem por local específico. A palavra do Senhor, ela é firme, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada de dois gumes e ela é atual. Apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, ela hoje, aberta, é como se estivéssemos vendo a escrita dela acontecendo no nosso tempo, no nosso século. Portanto, são paralelos importantes que mostram a relação entre Jesus Cristo e as Escrituras Sagradas. Coloquei aqui também que Jesus ele fala que ele é a verdade que liberta. E a Bíblia também diz que a palavra de Deus ela é a verdade, né? Então, isso mesmo, estudando a palavra de Deus, você também é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, Jesus ele é a verdade. Porque o centro da Bíblia é Jesus. Então, aí esse paralelo se funde, né? Isso. A revelação das Sagradas Escrituras é Jesus, o nosso Redentor, o Filho de Deus. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui também, tem várias coisas que a gente pode destacar esse paralelo. Você explicou muito bem essa questão de Cristo e as Escrituras. Diz aqui que, evidentemente, toda comparação tem seus limites. Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras não são idênticos. A Bíblia não é uma encarnação de Deus. Deus não é um livro. Deus se tornou humano em Jesus Cristo. Amamos a Bíblia porque adoramos o Salvador proclamado em suas páginas. Aí... Isso é muito importante, Carlos Júnior. Sabe por quê? Algumas pessoas elas acham que cometem pecado quando a Bíblia cai, né, da mesa no chão, quando uma página foi rasgada. Tem gente se penitenciando porque a Bíblia rasgou, porque a Bíblia sujou de alguma coisa. Então acho que cometeu um pecado muito grande porque de alguma forma danificou um livro sagrado. Não é assim. Não há uma personificação da Bíblia, né, em relação à questão do divino. Ela traz a palavra do Senhor, mas esse livro não se torna dessa forma assim o amuleto, né? Igual a Jesus e igual a Deus. Não, ele não é um amuleto, ele não é mais que um símbolo. Ele representa, na verdade, ele traz a verdade revelada e expressa na linguagem humana, apresentando Deus de forma divina e humana, para que a gente possa entender a natureza de Deus e o seu propósito, mas rasgando uma página por acaso, caindo da mesa, não se cometeu nenhum pecado por conta disso, entendeu? Entendi. Então há pessoas que terminam confundindo as coisas e dando à Bíblia uma materialidade que ela não possui. A materialidade da Bíblia é espiritual. Deixa eu ler aqui mais um texto para a gente encerrar aqui essa parte da quarta-feira. João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí ele completa: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus falou: permaneça nas minhas palavras, né? Nas Escrituras Sagradas de Deus. Veja, não é fácil permanecer na palavra do Senhor se não formos guiados pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Só permanece na palavra aqueles que são guiados pelo Espírito. Isso é santificação. Esse processo de santificação, ele é verdadeiro e real a partir da aceitação da revelação. Quando aceitamos a revelação de Deus, então a iluminação de Deus pesa sobre nós, vamos a entendermos melhor o seu texto sagrado e passamos a andar em novidade de vida. Isso é santificação. Então, a mudança de vida, de comportamento, de rotina, de hábitos, ela ocorre a partir da orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos falar de fé agora, Josué. Na quinta-feira, a gente falou sobre Jesus, falou sobre Bíblia, sobre criação, mas se a gente não tiver fé em nada disso, vai valer, né? Aí, quando a gente fala de fé, a gente lembra logo daquele verso básico em Hebreus capítulo 11. Eu queria ler o versículo 3 e o 6, que a lição pede aqui na pergunta número 6, que diz assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Note, pela palavra de Deus o universo veio a ser formado, e isso é fé. Versículo 6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa questão de compreender a Bíblia pela fé é muito importante, porque ou a gente compreende a Bíblia pela fé e aceita aquela revelação de Deus,
ou a gente não compreende a Bíblia pela fé e aceita qualquer outra coisa. Esse nihilismo, esse eu achismo, ele é um pensamento absolutamente abstrato e não tem nem base científica, apesar de muitas vezes ser utilizado pela ciência. Por exemplo, a gente acredita pela fé que o Senhor formou o universo. Isso. Ou você acredita nisso ou acredita que surgiu alguma coisa do nada e o nada pariu alguma coisa. Nada vezes nada é nada. Mas tem gente que usa a fé para acreditar no nada e não que Deus fez, que Deus criou. Então a fé ou é usada para acreditar na palavra do Senhor e na sua revelação, ou ela é usada para acreditar no nada. É preferível acreditar em Deus e na sua palavra, porque é mais biológico, é mais humano e é mais assertivo do que acreditar no nada, que o nada dê origem a nada, que o nada dê origem a tudo, na verdade, é como eles acreditam, né? Mas nada só dá origem a nada, porque nada vezes nada é nada, nada mais nada é nada, nada menos nada é nada. Não dá em nada. Então tem gente usando a fé de forma equivocada. O meu conselho é, utilize a fé de forma racional. Veja que coisa interessante, a fé de forma racional. Como a fé pode ser de forma racional? Seria uma loucura não acreditar que Deus, a vida, deu origem à vida, ao invés de acreditar que o nada deu origem a tudo. Isso é irracional. Isso não é ciência. Ciência é acreditar que a vida dá origem à vida. E Deus é vida. Sem ele não existe nada. Não é verdade? Então tem coisas, Josué. Tem coisas não que tem nada como existir. Tem coisas que a gente vai querer explicar, né? O pastor Alejandro Bulhon fala que milagres não se explicam, se aceitam, né? Pela fé, né? Pois é. Então, essa fé maravilhosa de Deus, ela é nos colocada para que possamos ter a capacidade de compreender o inimaginável, o incompreendido na mente humana, que é finita, que é pequena, que é tacanha, que é vencida sob o pecado. A fé é a ferramenta para que possamos entender a grandiosidade do amor de Deus e a sua intenção de nos salvar. No capítulo 11 de Hebreus, que você leu, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam saibam que ele existe e que é galardoador, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, fé, ela é uma relação de certeza, ela é uma relação de maturidade e de comunicação entre o homem e o seu Criador. Dessa forma, o homem passa a ter a compreensão de coisas que a sua mente é incapaz de entender, mas pela aceitação de que foi o seu Pai, foi o seu Criador, foi o seu mantenedor, quem de fato o fez por seu amor, para que o homem pudesse viver em paz, viver bem ao seu lado, sendo por ele orientado e guiado. Professor Josué, aqui na lição não fala a respeito disso, mas eu quero lançar uma pergunta para o senhor, um desafio, tá bom? O desafio é o seguinte: com certeza existem muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo que estão dizendo assim: Carlos, professor Josué, eu não tenho mais fé. Eu já fui crente, mas agora eu estou fraquinho na fé. Esse corona aí me deixou fraquinho na fé. Eu queria que o senhor desse um recadinho para as pessoas que estão em casa, de como a gente pode ter fé. Os discípulos falaram uma vez para Jesus, né? Senhor, como é que eu posso aumentar a minha fé? Eu estou com a fé bem pequenininha. De que maneira eu posso ter fé em Deus, aumentar a minha fé, fortificar a minha fé em Cristo? No livro de Romanos, no capítulo 10, e no versículo 13, 14 e 15, está escrito assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creem? Como, pois, crerão aqueles que não ouviram? E como, pois, ouvirão aqueles que não preguem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformados são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. A fé vem pelo ouvir. A fé, ela é como um músculo, só que no sentido espiritual. Ela pode ser fortalecida à medida que a gente ouve, à medida que a gente lê, à medida que a gente busca, à medida que a gente procura saber mais de Deus. A fé se fortalece, ela cresce. Senhor, aumenta-nos a fé, disse os discípulos, né? A fé, ela vem através da comunhão, do relacionamento, da koinonia com Deus. Esse relacionamento, quanto mais intenso, quanto mais crescente, maior é a fé. E ele disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer para um monte: saia da nossa frente e vá para o meio do mar, e o monte vai. Então você tem ideia de como nós somos carentes em relação à questão da fé, que é muito bem descrita em Hebreus capítulo 12, versículo 1, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se vê. Então nós necessitamos, para aumentar a fé, para aumentar esse músculo espiritual, exercitar espiritualmente os mecanismos ou as ferramentas que favorecerão cada dia mais essa relação com Deus, através da leitura da palavra, através da comunhão com Ele, através de um relacionamento vivo e eficaz, crendo, aceitando, se envolvendo com as coisas do alto. Amém. Bom, a gente, para encerrar a nossa lição, da minha parte aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também declara essa percepção e tem na sua crença fundamental, a primeira crença é sobre as Escrituras Sagradas, né? Crendo que a Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Então, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia acreditamos sim, e nossa primeira crença é a palavra de Deus. Isso é muito importante. Josué, está contigo então as considerações finais. Desde já te agradeço pela tua participação nessa lição. Eu quero dizer para cada um dos que nos ouve que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada revelada, ela é de Gênesis ao Apocalipse, e que o Senhor se revela nela através de cada expressão nela escrita. E para que a gente possa ter mais fé, esperança, conhecimento na sua verdade, é importante ler diariamente a palavra do Senhor. Não se lê a palavra para discutir religião, não se lê a palavra para buscar falhas, não se lê a palavra para buscar outra coisa a não ser uma comunhão mais íntima com Deus. À medida que a gente tem esse aprofundamento na leitura, à medida que a gente busca mais encontrar a verdade no texto escrito, mais nossa fé aumenta, nossa comunhão com o Senhor melhora e nossa esperança é renovada. A Bíblia é a palavra do Senhor, leia todo dia, todo santo dia. Leia a Bíblia, faça chuva, faça sol. Se não entender, anote, procure nas referências bíblicas, procure alguém que tenha um pouco mais de conhecimento para te ajudar, mas à medida que você for entendendo cada vez mais a palavra do Senhor, sua vida será transformada à medida do varão perfeito Jesus Cristo. É o meu desejo para você nessa manhã. Bom, nesse instante, eu quero convidar você aí de casa para fazer uma oração conosco, agradecendo a Deus por mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Pai Santo, muito obrigado por tua revelação, muito obrigado por tua inspiração, muito obrigado pela iluminação concedida pelo Espírito Santo para entendermos melhor o texto sagrado. Obrigado, Pai, porque ele nos coloca em sintonia com a tua santificação em nossas vidas, para que possamos ser santificados de acordo com a tua vontade. Ó Pai, permanece com quem nos ouve nessa manhã. Fortalece os laços na tua palavra, para que possamos cada vez mais viver Jesus, a revelação maior das Sagradas Escrituras, e aprender de ti, e nos prepararmos para dentro em breve nos encontrarmos com Jesus nas nuvens dos céus. Fica conosco, Senhor. Dá-nos um sábado feliz em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado então, professor Josué, que Deus te abençoe ricamente. Na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos de volta, tá bom? Amém. Estamos às ordens. Glórias a Deus. Então, amigos ouvintes da Rede 7, espero que vocês tenham gostado da nossa lição, do nosso resumo número 2, que teve como tema Origem e Natureza da Bíblia. Então, na próxima semana, se assim Deus permitir, estaremos aqui de volta mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina Virtual aqui nessa mesma sintonia na rede7.com. Fique com Deus e tenha sempre uma vida constante de oração e nunca se esqueça de amar, de anunciar, de apressar e de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau, pessoal. Acabamos de apresentar Lições